Histórias aterrorizantes do interior do Brasil que vão te deixar sem palavras. No pequeno vilarejo de São Miguel, cercado por uma floresta densa e sombria, todos conheciam a lenda de Lúcia. Diziam que ela desapareceu em uma noite de lua cheia, deixando atrás de si um mistério que atormentava os habitantes há anos. Os moradores sussurravam que sua alma vagava pelas matas, e muitos afirmavam ter visto sua figura vestida de branco nas noites mais sombrias. Clara, a irmã mais nova de Lúcia, decidiu retornar ao lugar que tinha deixado para trás, após anos em uma cidade grande, buscando respostas para os enigmas que cercavam a perda de sua irmã. As estranhas aparições não eram a única coisa que deixava os moradores apavorados. No vilarejo, tudo parecia imerso em um clima de medo e desconfiança. Clara podia sentir isso assim que chegou. Olhares furtivos, conversas que cessavam abruptamente ao seu passar. Era como se os segredos de seus antigos vizinhos estivessem guardados em cada esquina. Ao adentrar a velha casa de sua avó, que agora parecia mais um mausoléu do que um lar, Clara se deparou com um passado enterrado. Um livro de feitiços, empoeirado, encadernado em couro. À medida que as páginas se abriam, os feitiços e as invocações dançavam na sua frente, sussurrando promessas de poder e terror. Um pacto feito por sua família com forças obscuras reverberava em sua mente, como um eco que não cessava. Cada página virada trazia à luz antigos segredos sobre desaparecimentos que ocorreram ao longo das décadas, sempre associados a uma conexão com o sobrenatural. Os pesadelos de sua infância, repletos de sombras e figuras distorcidas, retornavam com a mesma intensidade de antes. Havia algo maligno nas florestas, algo que mantinha a comunidade presa a um ciclo de medo. Sussurros de que Arnaldo, o ancião do vilarejo, conhecia a verdade sobre Lúcia e sobre os desaparecimentos, pulsavam em sua mente, como uma verdade inalcançável. Mas Clara precisava confrontá-lo, precisava saber. À medida que a noite se aproximava, a atmosfera tornava-se densa. Os grilos cantavam como testemunhas de um ato que estava prestes a acontecer. Clara sentia um aperto no peito, um frio na espinha. Ela olhou para a floresta e sua mente não pôde evitar que a lembrança de Lúcia surgisse. Seria possível que sua irmã estaria de volta? A imagem da jovem, com seu sorriso inocente, cortava a névoa de medo que a envolvia. Enquanto Clara se preparava para confrontar Arnaldo, uma sombra apareceu rapidinho entre as árvores. O coração dela disparou. O que era aquilo? Uma consciência? Um desejo? Antes que pudesse raciocinar, uma figura feminina emergiu da escuridão. Clara tremia. Era Lúcia? Mas antes que ela pudesse chamar o nome da irmã, a figura desapareceu em um instante, como um sopro de vento. Clara teve certeza de que a resposta que tanto procurava estava ao alcance. Mas o que exatamente significava aquilo? Sua mente girava em meio a um turbilhão de sentimentos confusos. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava em estado de choque. Seu coração batia descompassado na ribalta da escuridão. A imagem da figura feminina ainda dançava em sua mente, como uma chama que se recusava a se apagar. Ela precisou de um momento para recuperar o fôlego. Lúcia, ou o que restava dela, havia aparecido bem na sua frente. Seria possível que houvesse algo mais na história do que a lenda sugeria? Com a mão trêmula, Clara pegou a lanterna que havia deixado na mesa da sala. O brilho fraco iluminou o caminho que se estendia até a floresta. A ideia de seguir aquela sombra a atraía e a aterrorizava ao mesmo tempo. Afinal, poderia ser a oportunidade de saber a verdade sobre a irmã desaparecida. Se eu não fizer isso agora, talvez nunca tenha a chance novamente. Pensou, mesmo sabendo que a escuridão poderia esconder coisas piores que seus medos. Enquanto caminhava, ela sentia o frio da noite penetrar em seus ossos. Cada passo era uma luta contra o pânico que crescia dentro dela, como se as árvores ao seu redor estivessem observando, esperando por algo ou alguém. De repente, um grito ecoou nas matas, rasgando a tranquilidade do momento. Era um grito de desespero, uma súplica que fazia o sangue de Clara correr frio. Quem poderia estar em perigo? Pensou, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Com urgência, Clara acelerou o passo, guiada pelo som angustiante. A luz da lanterna tremulava, criando sombras que pareciam dançar de modo sinistro. Ao entrar numa clareira, o que viu a deixou sem palavras. Arnaldo estava em pé, no centro da cena. Mas não estava sozinho. Ao seu redor, uma série de figuras encapuzadas formavam um círculo. Suas vozes sussurrando em um tom cadenciado, quase hipnótico. Clara sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo ali? Ela se escondeu atrás de uma árvore, o coração pulsando freneticamente como um tambor. Então, soltou um pranto ao perceber que a figura mais próxima dos encapuzados era Lúcia. Clara quis gritar, mas sua voz falhou. A imagem da irmã era uma camada de névoa. A expressão de Lúcia estava distante, quase como se estivesse possuída. O que era tudo aquilo? Arnaldo ergueu as mãos e as vozes cessaram. Era como se o ar tivesse se tornado tão denso que Clara mal conseguia respirar. Então, reviravoltas começaram a acontecer. No meio de um encantamento, Arnaldo gritou: "Eis que a ancestralidade exige seu tributo." As palavras reverberavam como um eco, penetrando a mente de Clara. Tributo? O que aquilo significava? Tentando entender o que presenciava, Clara se lembrou do livro de feitiços que encontrou. Estaria sua família envolvida naquele ritual? A ideia a atingiu como um soco no estômago. Desesperada, ela viu Lúcia ser puxada para o centro do círculo. Os encapuzados pareciam em transe, e Clara percebeu que a vida de sua irmã estava em jogo. O coração dela disparou. Precisava agir. Com um impulso quase instintivo, se lançou para fora do oculto, gritando o nome de Lúcia, esperando que a irmã a reconhecesse. Mas o que aconteceu a seguir
deixou a clareira em silêncio, parado no tempo. Lúcia virou a cabeça, os olhos cheios de uma mistura estranha, de tristeza e ódio. Você não deveria estar aqui, Clara. A voz que saía de sua boca era gélida, distorcida. A uma palavra dela, todo o cenário ao redor começou a tremer. Clara ficou paralisada. As forças ancestrais estavam se movendo e seu próprio passado pareceu girar em torno de uma verdade que nunca imaginou. Neste momento, a floresta exalava um poder desconhecido. O chão tremia, as sombras pareciam ganhar forma. A noite havia se transformado em um campo de batalha, entre laços familiares e segredos obscuros. Lúcia, o que está acontecendo? A angústia na voz de Clara ecoou, mas não estava claro se sua irmã ainda a ouviu. E ali, na balança entre luz e trevas, um segredo devastador despontava. Aquela revelação poderia separar as duas para sempre, ou... Clara não conseguiu terminar o pensamento. Qualquer coisa poderia acontecer. O lado sombrio da família tinha um preço, e naquele instante, tudo o que Clara acreditava conhecer poderia desmoronar em torno dela. Uma escolha se aproximava. O que ela faria? Clara ficou paralisada com um olhar distante de Lúcia. A irmã, que ela sempre enxergara como um símbolo de luz e alegria, agora parecia envolta em uma escuridão que a consumia. O círculo ao redor de Arnaldo começou a vibrar, e uma onda de energia densa preenchia a clareira, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Você não deveria estar aqui, Clara. A voz de Lúcia soou como um eco distante, frio e distante. Quase irreconhecível. Um misto de choque e dor atravessou o coração de Clara. O que aconteceu com a irmã? Seu olhar, uma vez tão doce, agora era marcado por um peso que não entendia. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um ruído súbito cortou o ar. Uma figura encapuzada se adiantou do círculo e, em um movimento brusco, puxou o capuz para trás. Era tia Rosa. Clara quase não reconheceu a mulher que havia sido uma presença constante em sua infância. A expressão dela estava carregada de desespero. Não, não é o que você pensa, tia Rosa gritou, interrompendo o ritual que estava prestes a acontecer. A tensão na atmosfera aumentou e Clara sentiu o chão tremer sob os pés. Você não pode desfazer o que já foi selado, disse Arnaldo, mas já estava tarde demais. A visão de Clara se distorceu quando uma luz intensa começou a emanar do centro do círculo, filtrando-se entre as árvores. O brilho iluminou os rostos dos encapuzados, revelando expressões de terror. Cada uma das sombras que, antes pareciam homéricas, agora mostravam a fragilidade de suas almas. Clara estava paralisada, os medos a agarrando como garras. Tia Rosa, o que você está fazendo aqui? O pânico na voz dela era claro, mas o que tia Rosa disse foi ainda mais surreal. Eu não queria que você soubesse a verdade. A nossa família não só fez um pacto, mas ele tem um preço a pagar. E você? A voz tremia. Clara sentia que cada palavra era um golpe. Você é a chave para libertar Lúcia ou condená-la para sempre. O chão sob os pés de Clara doeu, como se o próprio mundo
quisesse engolir essa revelação. A imagem de Lúcia começou a mudar, suas feições se distorcendo em algo demoníaco. Clara tinha certeza de que algo muito mais sombrio estava em jogo. "O que você quer dizer com isso?" Clara gritou, mas a resposta de tia Rosa estava presa na garganta dela. Neste instante, tudo explodiu. Um som estrondoso ecoou na clareira, e a luz cegante tomou conta do espaço. Clara fechou os olhos, o impulso instintivo para se proteger, mas convidou a escuridão a invadir sua mente. Quando finalmente abriu os olhos, Lúcia não estava mais ali. Em lugar dela, uma entidade conhecida apenas por Clara estava diante dela. Mas a essência de sua irmã ainda luziu por um momento. "Clara, por que você não veio antes?" disse a figura, agora mais iluminada. Era uma forma de Lúcia, mas repleta de poder. Uma verdade que ela nunca imaginou. "Eu sou quem você sempre quis que eu fosse, mas eu sou também o que a nossa família tentou esconder." Clara não tinha palavras. O que significava aquilo? Aquela não era a irmã que amava. Era uma mistura de luz e trevas, um ser que abrangia tudo o que Lúcia poderia ser. "Você precisa escolher, Clara. Um sacrifício deve ser feito." As palavras reverberaram como um trovão. Clara sentiu lágrimas escorrendo enquanto tentava processar essa nova realidade. A clareira estava tomada por uma tensão opressiva. O ar vibrava com uma energia palpável. Os encapuzados, antes imponentes, agora pareciam pequenos e impotentes. E enquanto Clara lutava contra a revelação, uma nova sombra surgiu entre as árvores, e uma figura familiar avançou, trazendo uma reviravolta que arriscava tudo. Era Paulo, seu ex-namorado e amigo de infância, que desapareceu anos atrás, na mesma floresta. "Clara, você precisa saber a verdade, não só sobre Lúcia, mas sobre todos nós. O que você vai fazer agora?" Ele parou, os olhos fixos em Clara, enquanto a atmosfera eletificada pulsava em torno deles. A escolha que ela queria evitar agora parecia inevitável, e a pergunta ecoava em sua mente: "Até onde você iria por amor?" Clara ficou paralisada, absorvendo cada palavra de Paulo. A presença dele ali, no meio daquele caos, era como um sopro de esperança e, ao mesmo tempo, mais uma camada de mistério. "O que você quer dizer com isso, Paulo?" A voz dela tremia, enquanto tentava se aproximar da verdade, que parecia muito longe. Lúcia, ou o que restava dela, olhava para o ex-namorado com uma intensidade que Clara não conseguia entender. "Você me abandonou, Paulo." A voz dela soava como um lamento envolto em raiva. "Você não deveria ter voltado." O clima na clareira ficou ainda mais tenso, como se o ar tivesse se tornado pesado. Clara sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? "Você não sabe o que significa estar preso aqui," Paulo gritou, seu olhar se fixando em Lúcia, com uma mistura de dor e controle. E aí, algo mudou. A luz ao redor da dupla começou a pulsar, vibrando em cores que Clara nunca tinha visto. O chão tremeu mais uma vez, e em um estalo, as figuras encapuzadas se afastaram, como se tivessem sido repelidas por uma força invisível. Clara piscou várias vezes, sem saber para onde olhar, enquanto as sombras
das árvores pareciam ganhar vida, dançando freneticamente ao redor da clareira. Eu vim para salvar vocês, Paulo declarou. Mas ao mesmo tempo, sua expressão transparecia desespero. O que realmente iria salvar quem? A confusão de Clara aumentava a cada instante. Então, foi quando tudo aconteceu. Uma explosão de luz intensa atravessou o espaço e, com um estalo, os encapuzados caíram ao chão, revelando rostos que Clara não reconheceu. Mas uma delas era inegável. Era sua mãe. A mulher que havia desaparecido há anos, considerada morta. Mãe, Clara mal conseguia pronunciar a palavra. Uma onda de emoção a golpeou. O que ela estava fazendo lá e por que estava com aqueles encapuzados? Clara, meu amor, eu. A voz dela era um sussurro trêmulo, mas o olhar que Clara encontrou era de súplica. Uma parte dela queria correr e abraçá-la, mas outra parte se sentia à beira de um abismo, com todas as verdades se desfazendo. Você não pode salvá-la, Arnaldo gritou, furioso, enquanto tentava alcançar o que restava da energia flutuante da clareira. Ela precisa do sacrifício, e você é o único a pagar. As palavras dele ecoavam, mas eram distantes. Clara estava em choque, incapaz de processar a realidade. Sua mãe estava ali, e as sombras encapuzadas, um símbolo da história que estava prestes a se revelar. Lúcia e Paulo trocaram olhares intensos, e Clara sentiu o frio da traição. O que você fez, Paulo? A pergunta saiu como um rugido contido. A revelação parecia tão opressiva. Ele não apenas tinha voltado por ela. Havia um aspecto mais profundo que estava sendo ocultado. Foi você quem trouxe a Lúcia para isso? Vocês não entendem. Eu fiz isso por amor. A verdade precisa vir à tona. A voz de Paulo tremia, mas Clara não conseguia ver além de sua própria dor, sua confusão. Antes que pudesse dizer mais, um grito rasgou a atmosfera novamente. Desta vez, não era de desespero, mas um grito primal, um grito que chamou por Clara. Era Lúcia, seu espírito insurgente. Escolha, Clara. Escolha agora. As raízes das árvores se contorciam sob os pés dela, e um vendaval começou a soprar. Clara teve a sensação de que o tempo estava fugindo. A clareira estava sendo engolida por uma tempestade de emoções. Amor, traição, presságio. Os rostos ao redor começavam a desaparecer na escuridão, e aquilo a aterrorizava. Ela precisava decidir, mas decidir o quê? O que estava em jogo? E assim, enquanto a luz intensificava e as sombras caíam, uma única pergunta ecoou na mente de Clara. Até onde você iria pelo amor? Clara sentiu o desespero crescer, como uma onda gigante rugindo para a praia. Escolha, Clara. Escolha agora. A voz de Lúcia ressoava como um grito cortante, mas também carregava uma súplica, uma dor tão profunda que parecia atravessar o espaço entre elas como uma faca afiada. Clara olhou para a irmã, que agora parecia um reflexo distorcido do que sempre foi. E Paulo, ali entre as sombras, a fitava com olhos que gritavam por ajuda. O tempo parecia paralisado, um conto de fada sombrio, prestes a ter um fim cruel. Mas então, algo mudou. O ar na clareira vibrava como uma corda de violão esticada ao máximo. As figuras encapuzadas começaram a se mover. Mas não eram apenas sombras.
Uma aura negra e densa os envolvia, e antes que Clara pudesse processar o que estava acontecendo, um dos encapuzados ergueu a mão, e como um estalo, a luz ao redor se apagou. O silêncio era ensurdecedor. Eu sou o guardião das almas que aqui penam. A voz do encapuzado era grave e ecoou na escuridão. Vocês não têm ideia do que estão prestes a liberar. E então a clareira se iluminou. Mas não como antes. Era uma luz que pulsava, muito diferente. Clara foi forçada a olhar, e o que viu a colocou em choque total. Arnaldo, o ancião venerável do vilarejo, agora estava em chamas, mas não como alguém queimando. Era uma luz que emanava dele, revelando seu verdadeiro eu. Eu fui quem trouxe Lúcia de volta e quem a mantinha presa aqui, Arnaldo anunciou, sua voz agora clara como cristal. O horror na expressão de Lúcia e a incredulidade nos olhares de Paulo e Clara eram palpáveis. Vocês todos estão aqui por minha culpa, ele continuou, mas não por um pacto, por amor, e cada um de vocês é parte desta escolha. O chão sob os pés de Clara formigava, e ela se sentiu tonta. O que ele estava dizendo? Você não pode estar falando sério, Clara gritou, a frustração cercando a razão. Como assim, amor? Você enganou todos nós. Ele sorriu, mas o sorriso era um véu ilusório. Você acha que eu não queria ajudá-los? Que eu não fiz isso por vocês? Lúcia tinha uma força que nunca imaginei. E ela não queria deixar a floresta. Ela queria o poder. As palavras dele ressoavam em Clara como uma bomba, cada frase detonando novas verdades. Lúcia tinha querido isso? A imagem da irmã que Clara amou estava desmoronando. E quando Clara começou a entender, algo ainda mais chocante ocorreu. Paulo avançou, olhos ardendo de uma determinação que não era sua. Não somos apenas vítimas, Clara. Você também é parte disso. O livro, o pacto, você e Lúcia sempre foram destinadas a se unir a isso tudo. Ele olhou diretamente para ela, e mais uma vez a verdade a atingiu como um golpe. Você é a chave para libertar Lúcia, mas também para condená-la. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era como se o mundo em sua volta estivesse desmoronando. Ela não queria acreditar que Paulo, seu amor de infância, tinha ciência de tudo isso. Você sabia? Ela estava prestes a desmoronar. O olhar deles era um misto de esperança, medo e dúvidas. O clamor da clareira, com as sombras, os gritos e a luz pulsante, a fazia perder a razão. Sim, e foi por isso que eu voltei, para proteger você. A explosão de tensão entre os dois era palpável. Então, de repente, o ancião começou a se transformar, não em cinzas, mas em uma jovem repleta de vitalidade. Era sua mãe, irrompendo da escuridão. Estou aqui, Clara. Estou aqui. Os olhos de Clara se arregalaram, completamente aturdida. A verdade estava se desdobrando, cada camada revelando um novo horror. Mas a pergunta que pairava no ar era insuportável. Por que, mãe? Por que você nunca me contou? A apresentação da mãe, agora revelada, a fez questionar tudo o que conhecia. Por que, minha filha? Eu não podia, e poder não é algo que se controla. O que vamos decidir agora pode mudar tudo. O eco das palavras dela se perdia no ar denso e pesado da floresta, enquanto um novo dilema surgia. O que realmente ia acontecer?
Clara sentia que a escolha estava nas mãos dela, mas não apenas a sua. Lúcia, Paulo, sua mãe, todos estavam entrelaçados em um destino que não havia escolhido. Que peso ela teria que carregar? E assim, enquanto a clareira girava em torno dela, Clara sentiu a pressão da escolha aumentar. O que seria capaz de sacrificar? O que restava de amor em um cenário tão distorcido? A noite parecia engolir cada uma das suas esperanças, e os olhares fixos em sua direção eram um lembrete constante do abismo que se aproximava. Clara sentiu a pressão aumentar. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Estou aqui, Clara. Estou aqui. Mas a clareira estava em frangalhos, o ar carregado de tensão. Com o coração batendo forte, ela se virou para Lúcia, ou o que restava dela. A luz em sua presença pulsava como um coração desesperado. Eu não entendo. O que está acontecendo? O olhar de Lúcia se perdia em algo distante. Uma batalha interna, entre luz e trevas. Paulo, com o rosto marcado pela angústia, avançou um passo. Clara, você precisa decidir. Toda essa dor, tudo isso, tem que acabar. Mas como? Clara se sentia perdida. As palavras dela estavam presas na garganta. E então, uma brisa fria cortou a clareira. Uma presença nova se fez sentir, opressiva. Arnaldo começou a tremer, um brilho intenso emanando de seu corpo. Não podemos deixar isso acontecer, ele gritou, mas se apressou em se transformar na sombra que era mais familiar do que parecia. As figuras encapuzadas agora pareciam não ter controle. E então, em um instante, todo o caos se transformou em uma calmaria inquietante. No meio do alvoroço, uma voz ressoou, profunda como um trovão. O que é verdade não pode ser ocultado. E com isso, uma corrente elétrica percorreu a clareira. Clara olhou para a nova figura que emergia entre as sombras. Era Pedro, o irmão mais velho que todos acreditavam ter desaparecido há anos. Ninguém o via. Ninguém o esperava. O choque foi palpável. Pedro? Clara não acreditava nos próprios olhos. Os encapuzados pararam. O silêncio tomou conta da cena como um manto pesado. Pedro, com os olhos fixos em Clara, estendeu a mão como se tentasse alcançar algo. Você não sabe, Clara. A verdade é a última coisa que restava. Cada palavra dele parecia carregada de uma dor que a comunidade inteira havia ignorado. Arnaldo parecia paralisado, o ar tenso entre eles. Você está vivo, Clara gaguejou, a incredulidade misturada com alívio. Mas Pedro parecia uma sombra do que fora. Até você perceber que nossa família nunca esteve inteira. A intensidade da sua declaração fez a clareira tremer de novo. Os segredos que envolviam cada um dos presentes estavam agora em jogo. Clara sentiu o nó na garganta apertar. Todos nós somos parte disso, Clara. Estamos presos a um ciclo que precisa ser rompido. O sacrifício é tudo o que precisamos. As palavras de Pedro eram como fogo, acendendo uma faísca de compreensão em Clara. Mas ao mesmo tempo, a urgência crescia. Qual sacrifício? A pergunta escapuliu dos lábios dela, enquanto a noite parecia escurecer ainda mais. E então, tudo mudou novamente. Um choque como um raio atingiu as árvores. E o chão sob os pés de Clara começou a abrir pequenas fendas. A imagem de Lúcia distorceu-se. Seu olhar se tornava vazio. Não, não! Lúcia! Clara gritou. Mas já era tarde demais. No instante seguinte,
Uma onda de força sobrenatural empurrou todos para trás. Com um grito de terror, Clara viu a figura de Lúcia se desvanecer. E Pedro gritou: "Não podemos ter medo da verdade. A revelação vem com um preço." E então, num giro abrupto, uma nova presença surgiu. A mãe de Clara, um sorriso nos lábios, mas em seus olhos um incêndio de determinação. "Estou aqui para corrigir o que sustentei, mas certas coisas devem ser expostas antes que o pacto possa ser quebrado." Clara não conseguia processar. O que ela sabia até aquele momento parecia se desmanchar como poeira. Você não pode sacrificar o quê? Quem você realmente é? A pergunta ficou no ar, incessante. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz e sombra tomou conta da clareira. O clarão iluminou tudo, e no espaço de um instante, Clara percebeu que aquelas figuras não eram apenas sombras, eram pessoas, eram escolhas. A dor compartilhada, o peso do que cada um deles havia carregado se tornava uma entidade viva. E Clara sentiu isso em seu peito ardendo. O caos estava em sua essência. Agora havia escolha na dor, e tudo convergia para um único ponto. E se o sacrifício for algo mais profundo? E se no fundo nós fôssemos todos os sacrifícios? As palavras de Pedro ecoaram como um trovão. No meio daquele vazio se formava uma revelação implacável. O que a clareira havia guardado, numa noite tão escura, poderia mudar não apenas o destino deles, mas o que eles haviam nascido para enfrentar. E assim, no clímax da revelação sobre o cerne do sacrifício, Clara sabia que a escolha não era apenas dela. Era um jogo de sombras e luzes entre todos na clareira. A importância da verdade estava se esvaindo, e com isso a linha entre o que eles eram e o que eles escolheriam se tornava cada vez mais tênue. O que viriam a fazer? As próximas escolhas ecoariam por toda a eternidade. Clara sentiu a pressão aumentar. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. "Estou aqui, Clara. Estou aqui." Mas a clareira estava em frangalhos. O ar estava carregado de tensão. Com o coração batendo forte, ela se virou para Lúcia, ou o que restava dela. A luz em sua presença pulsava como um coração desesperado. "Eu não entendo. O que está acontecendo?" O olhar de Lúcia se perdia em algo distante. Uma batalha interna entre luz e trevas. Paulo, com o rosto marcado pela angústia, avançou um passo. "Clara, você precisa decidir. Toda essa dor, tudo isso, tem que acabar." Mas como? Clara se sentia perdida. As palavras dela estavam presas na garganta. E então, uma brisa fria cortou a clareira. Uma presença nova se fez sentir, opressiva. Arnaldo começou a tremer, um brilho intenso emanando de seu corpo. "Não podemos deixar isso acontecer", ele gritou, mas parecia fraco, agora. Como se a luz que antes parecia forte o estivesse consumindo. Clara não sabia o que fazer. De repente, a clareira se iluminou de maneira quase sobrenatural, algo que a deixou atordoada. O brilho parecia se intensificar, e um som ensurdecedor preencheu o ar, algo entre um rugido e um lamento. Uma sombra emergiu entre as árvores, e todos se voltaram para o barulho. Clara não acreditou no que estava vendo. Era outra figura encapuzada, mas ao puxar o capuz para trás, um rosto familiar se revelou. Alberto. Ele era o amigo de infância de Clara que havia desaparecido há anos, na mesma floresta onde agora se encontravam.
Alberto, como você? Clara mal conseguiu terminar a frase. A confusão a dominava. A presença dele parecia misturar um medo antigo com um alívio inesperado. Não tenho muito tempo, ele disse, sua voz tensa e apressada. Eu sei sobre Lúcia, sobre a maldição, sobre todos nós. A verdade é muito mais complexa. O passado não está só preso com nossos familiares, mas está interligado. Ele olhou ao redor, percebendo o choque nos rostos dos presentes. Vocês precisam entender. Somos todos parte desse ciclo, e alguém está manipulando isso. O céu escureceu, e a tensão cresceu. Clara sentiu um nó na garganta. Como assim manipulado? O que você quer dizer com isso? A cada segundo que passava, a realidade parecia mais distante. E enquanto a luz da clareira se tornava quase insuportável, o que aconteceu em seguida deu um giro completo na narrativa. A figura de Arnaldo começou a se desfazer, e uma onda de luz violenta emanava dele agora. Clara segurou a mão de Lúcia instintivamente. O que está acontecendo? Ela não estava preparada para a resposta. É hora da revelação, Alberto gritou, sua voz ecoando como um trovão. Então os encapuzados começaram a murmurarem juntos, um cântico que parecia vir de outra dimensão. Clara sentiu o ar ficar pesado e o chão começou a tremer. Todos nós, aqui, fomos escolhidos, mas a escolha não é como pensávamos. Não é apenas um sacrifício. É um jogo intergeracional. Com um último rugido, uma fissura apareceu no chão, e Clara viu rostos e memórias de seus antepassados piscando nas sombras. Nossos ancestrais não foram apenas vítimas. Eles estavam em conluio, disse Alberto, sua voz uma mistura de dor e resolução. É isso que a floresta esconde. Um pacto jamais quebrado, um ciclo de dor que precisa ser encerrado. Então, de repente, Lúcia gritou, e tudo ao redor dela explodiu em uma luz que cegou Clara. Quando a luz se dissipou, algo havia mudado. O que antes eram encapuzados, agora eram seres luminosos. Seres que Clara reconheceu como membros de sua própria família, os mesmos que ela acreditava estarem perdidos para sempre. Vocês precisam aceitar quem somos para romper este fardo. A voz de sua mãe soar clara e poderosa. Essa luta não é só de vocês, Clara. É uma batalha de gerações. E no meio desse alvoroço, Clara olhou para Alberto. Você sabia disso tudo? Ela sentia as emoções a consumirem. O peso da verdade a esmagava. Você não pode ter certeza do que está dizendo. Mas era tarde demais. A fissura no chão se intensificava, e mais sombras dançavam ao redor, clamando por liberdade. Quando a revira acontecia, um eco de vozes se ergueu na clareira. Libertem-nos! O grito coletivo ressoou em todos os cantos, e Clara entendeu. Sua família não estava apenas buscando poder. Eles buscavam redenção. Mas e agora? O que tudo isso significava para ela? E o que Alberto realmente pretendia? Os laços que pareciam soltos agora estavam tão entrelaçados que se tornaram complicados. A clareira pulsava com o peso da verdade, e a pergunta ressoou em sua mente. Aonde você iria para romper as correntes que aprisionavam sua família e a si mesma? Clara sentiu a pressão aumentar. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Estou aqui, Clara, estou aqui. Mas a clareira estava em frangalhos, o ar carregado de tensão.
com o coração batendo forte, ela se virou para Lúcia, ou o que restava dela. A luz em sua presença pulsava como um coração desesperado. Eu não entendo. O que está acontecendo? O olhar de Lúcia se perdia em algo distante. Uma batalha interna entre luz e trevas. Paulo, com o rosto marcado pela angústia, avançou um passo. Clara, você precisa decidir. Toda essa dor, tudo isso tem que acabar. Mas como? Clara se sentia perdida. As palavras dela estavam presas na garganta. E então, uma brisa fria cortou a clareira. Uma presença nova se fez sentir, opressiva. Arnaldo começou a tremer, um brilho intenso emanando de seu corpo. Não podemos deixar isso acontecer, ele gritou, mas parecia fraco agora. O pânico crescia. Clara não sabia o que fazer. De repente, a clareira se iluminou de maneira quase sobrenatural, algo que a deixou atordoada. O brilho parecia se intensificar, e um som ensurdecedor preencheu o ar, algo entre um rugido e um lamento. Uma sombra emergiu entre as árvores, e todos se voltaram para o barulho. Clara não acreditou no que estava vendo. Era outra figura encapuzada, mas ao puxar o capuz para trás, um rosto familiar se revelou. Alberto. Ele era o amigo de infância de Clara que havia desaparecido há anos, na mesma floresta onde agora se encontravam. Alberto, como você? Clara mal conseguiu terminar a frase. A confusão a dominava. A presença dele parecia misturar um medo antigo com um alívio inesperado. Não tenho muito tempo, ele disse, sua voz tensa e apressada. Eu sei sobre Lúcia, sobre a maldição, sobre todos nós. A verdade é muito mais complexa. O passado não está só preso com nossos familiares, mas está interligado. Ele olhou ao redor, percebendo o choque nos rostos dos presentes. Vocês precisam entender. Somos todos parte desse ciclo, e alguém está manipulando isso. O céu escureceu e a tensão cresceu. Clara sentiu um nó na garganta. Como assim manipulado? O que você quer dizer com isso? A cada segundo que passava, a realidade parecia mais distante. E enquanto a luz da clareira se tornava quase insuportável, o que aconteceu em seguida deu um giro completo na narrativa. A figura de Arnaldo começou a se desfazer, e uma onda de luz violenta emanava dele agora. Clara segurou a mão de Lúcia instintivamente. O que está acontecendo? Ela não estava preparada para a resposta. É hora da revelação, Alberto gritou, sua voz ecoando como um trovão. Então os encapuzados começaram a murmurar em conjunto, um cântico que parecia vir de outra dimensão. Clara sentiu o ar ficar pesado, e o chão começou a tremer. Todos nós aqui fomos escolhidos, mas a escolha não é como pensávamos. Não é apenas um sacrifício. É um jogo intergeracional. Com um último rugido, uma fissura apareceu no chão, e Clara viu rostos e memórias de seus antepassados piscando nas sombras. Nossos ancestrais não foram apenas vítimas. Eles estavam em conluio, disse Alberto. Sua voz uma mistura de dor e resolução. É isso que a floresta esconde. Um pacto jamais quebrado. Um ciclo de dor que precisa ser encerrado. Então, de repente, Lúcia gritou, e tudo ao redor dela explodiu em uma luz que cegou Clara.
Quando a luz se dissipou, algo havia mudado. O que antes eram encapuzados, agora eram seres luminosos. Seres que Clara reconheceu como membros de sua própria família. Os mesmos que ela acreditava estarem perdidos para sempre. Vocês precisam aceitar quem somos para romper este fardo. A voz de sua mãe soar clara e poderosa. Essa luta não é só de vocês, Clara. É uma batalha de gerações. E no meio desse alvoroço, Clara olhou para Alberto. Você sabia disso tudo. Ela sentia as emoções a consumirem. O peso da verdade a esmagava. Você não pode ter certeza do que está dizendo. Mas era tarde demais. A fissura no chão se intensificava, e mais sombras dançavam ao redor, clamando por liberdade. Quando a revelação estava prestes a acontecer, todo o caos ao redor silenciou. Clara sentiu um aperto no peito. Era como se o mundo tivesse parado. A luz se transformou em uma sombra densa, se moldando em uma figura reconhecível. Clara ficou paralisada. Era a figura de sua mãe, mas não como ela lembrava. Estava envolta em uma aura de escuridão. Você não entende, Clara. Eu nunca estive perdida. Eu sempre soube. As palavras da mulher cortaram o ar como uma lâmina. O pacto... Fui eu quem o fez. O tom dela era seguro, quase triunfante, mas Clara estava em choque. Você, juiz, você vendeu sua alma. As revelações se esparramavam, e cada frase soava como um novo golpe. O que ela acreditava se desintegrava diante dos seus olhos. A clareira estava agora cheia de gritos silenciosos, sombras tremendo em horror. Clara olhou para Lúcia. A irmã estava tão perdida e confusa quanto ela. Por quê? Porque o poder é sedutor, Clara. E agora é a sua vez de escolher. Sua mãe sorriu, um sorriso que partiu seu coração. A clareira começou a girar, e Clara sentiu a pressão das sombras. Era como se sua própria alma estivesse em risco. A explosão de luz e gritos tomou conta de tudo. Clara teve certeza de que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Aquela não era só uma escolha entre libertar ou não Lúcia. Era uma batalha por suas próprias convicções, por tudo que acreditava. O poder estava na escolha. Mas qual seria essa escolha agora? Com a fissura se expandindo, Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Sua mão se soltou da de Lúcia, e nesse ato instintivo, tudo se transformou em caos. O que significava ser livre? A pergunta ecoava, enquanto as sombras cercavam Lúcia e a mãe de Clara, prendendo cada uma em um conflito sem fim. Enquanto tudo ao redor dela desmoronava, a única certeza era que a escolha de Clara não afetaria apenas seu destino, mas todo o legado de sua família. O que ela faria agora? As sombras dançantes ao seu redor pareciam gritar uma resposta, mas a dúvida que pairava é a sufocante. Como poderia decidir o futuro de todos, quando sua própria verdade estava se confundindo na escuridão? Clara sentia a pressão aumentar. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Estou aqui, Clara. Estou aqui. Mas a clareira estava em frangalhos, o ar carregado de tensão. Com o coração batendo forte, ela se virou para Lúcia, ou o que restava dela. A luz em sua presença pulsava como um coração desesperado. Eu não entendo. O que está acontecendo? O olhar de Lúcia se perdia em algo distante, uma batalha interna entre luz e trevas. Paulo, com o rosto marcado pela angústia, avançou um passo. Clara,
Você precisa decidir. Toda essa dor, tudo isso, tem que acabar. Mas como? Clara se sentia perdida. As palavras estavam presas na garganta. E então, uma brisa fria cortou a clareira. Uma presença nova se fez sentir, opressiva. Arnaldo começou a tremer, um brilho intenso emanando de seu corpo. Não podemos deixar isso acontecer, ele gritou, mas parecia fraco agora. O pânico crescia. Clara não sabia o que fazer. De repente, a clareira se iluminou, de maneira quase sobrenatural. Algo que a deixou atordoada. O brilho parecia se intensificar, e um som ensurdecedor preencheu o ar. Algo entre um rugido e um lamento. Uma sombra emergiu entre as árvores, e todos se voltaram para o barulho. Clara não acreditou no que estava vendo. Era outra figura encapuzada. Mas ao puxar o capuz para trás, um rosto familiar se revelou. Alberto. Ele era o amigo de infância de Clara, que havia desaparecido há anos, na mesma floresta onde agora se encontravam. Alberto? Como você? Clara mal conseguiu terminar a frase. A confusão a dominava. A presença dele parecia misturar um medo antigo com um alívio inesperado. Não tenho muito tempo, ele disse, sua voz tensa e apressada. Eu sei sobre Lúcia, sobre a maldição, sobre todos nós. A verdade é muito mais complexa. O passado não está só preso com nossos familiares, mas está interligado. Ele olhou ao redor, percebendo o choque nos rostos dos presentes. Vocês precisam entender. Somos todos parte desse ciclo, e alguém está manipulando isso. O céu escureceu, e a tensão cresceu. Clara sentiu um nó na garganta. Como assim manipulado? O que você quer dizer com isso? A cada segundo que passava, a realidade parecia mais distante. E enquanto a luz da clareira se tornava quase insuportável, o que aconteceu em seguida deu um giro completo na narrativa. E se eu te dissesse que tudo isso foi orquestrado por você, que você é uma marionete nesse jogo? As palavras de Alberto cortaram o ar como uma lâmina. Clara ficou paralisada, o olhar se voltando para ele. Você já percebeu? Lúcia, sua mãe, todas as tragédias estão ligadas a você. A revelação explodiu em sua mente como um eco ensurdecedor. Não, não pode ser. Clara lutava para aceitar. Arnaldo, agora pálido e tremendo, a olhava com um olhar de desespero. Você não sabe as consequências. O que isso significa? As palavras dele ressoavam como uma advertência. A sombra sobre eles começou a mudar. Clara viu que as figuras encapuzadas estavam perdendo forma, suas vozes se misturando em um lamento angustiante. A escolha é sua, Clara, mas suas ações terão um custo, gritou Alberto. E sua expressão era clara. Ela estava prestes a descarrilar tudo. Clara olhou para Lúcia, em busca de um sentimento de apoio. Mas a irmã estava tão confusa quanto ela. O que Alberto estava sugerindo? Que tudo isso poderia ser obra dela? Um desdobramento de suas escolhas? Era muito. Se você não decidir agora, Clara, tudo pode mudar para sempre. A voz de Arnaldo ecoou, e Clara teve certeza de que o tempo estava se esgotando. Uma frustração começou a se formar como um rage dentro dela. O que você quer de mim? Eu não posso ser a responsável. Eu só quero libertar minha irmã. Mas Alberto interrompeu.
Libertação? O que você considera libertação pode ser a maior condenação. Você precisa entender que a escolha não é entre liberdade ou prisão, mas entre você e seu destino. As palavras deixaram Clara sem palavras. A clareira estava se contraindo, um espaço de pesadelo deslizando da realidade. E então, em meio a essa tensão, tudo estourou. Uma onda de poder desceu do céu, e uma luz ofuscante iluminou o espaço. A escuridão estava sendo desfeita, e Clara sentiu-se puxada como um ímã. Seu corpo se moveu para a frente, um impulso natural a desenfrear a verdade. Clara! Lúcia gritou, mas era tarde demais. A realidade à sua volta se desfez em uma explosão de cores. E quando Clara conseguiu abrir os olhos, percebeu que não estava mais na floresta. Olhou ao redor e viu um altar. Em sua frente, as figuras encapuzadas agora eram apenas aparições distantes. Não, não pode ser. As palavras escaparam de seus lábios enquanto a confusão aumentava. A verdade estava se revelando, e naquele instante, Clara percebeu algo perturbador. O altar estava marcado com símbolos que refletiam cada dor, cada sofrimento de sua família. A luz encadeou seu ser e a sensação de estar presa em uma armadilha se alastrou por seus músculos. E então ela viu. No centro do altar, uma esfera pulsava com uma energia sombria. A escuridão emanava por todo o espaço. Clara compreendeu que tudo sempre esteve ligado a ela. As sombras, a dor, o pacto, o ritual, tudo apontava para o fato que por trás delas, Clara era a chave. Mas, e se tudo que ela acreditava ser verdade não fosse? Um estremecimento correu por seu corpo. Cada parte dela lutava para entender. A última imagem que viu foi de Lúcia correndo em sua direção. Mas entre elas, um abismo de trevas apareceu, consumindo sua irmã e o que mais poderia salvar sua alma. Clara de ver o que estava à sua frente, e naquele instante a pergunta voltou, e ecoou sem parar. Até onde você irá para descobrir a verdade? Clara sentiu a escuridão a cercar como um cobertor pesado. As memórias de sua família e de Lúcia estavam confundidas em sua mente, enquanto o altar pulsava diante dela. Um eco de risadas distantes e gritos desesperados preenchia o ar, e Clara soube que essa era a hora da verdade. Você não pode fugir, Clara. A voz de Alberto ressoou, ecoando com urgência. O destino da sua família está em suas mãos. Ele parecia mais sólido agora, um farol em meio ao caos. Clara olhou para ele, sua expressão um misto de medo e determinação. Mas o que eu devo fazer? Como faço para acabar com isso? A luz do altar agora ofuscava tudo. A esfera em seu centro girava lentamente, pulsando com uma energia que fazia sua pele arrepiar. Clipes de memórias começaram a dançar na superfície da esfera. Risos, brigas, promessas quebradas. Clara viu Lúcia sorrindo, depois chorando, e a imagem de sua mãe apareceu logo em seguida. Aquilo quebrava seu coração. Não posso ser a responsável por tudo isso, ela gritou, desesperada. Arnaldo, ainda tremendo, olhou para ela enquanto uma sombra começava a se formar nas bordas do altar. Você é a única que pode decidir. Liberte-os ou condene-os. A escolha é seu legado. Mas para Clara, isso era um fardo insuportável.
Os murmúrios dos encapuzados começaram a subir e a clareira se iluminou. Eles estavam torcendo, como se esperassem alguma coisa, um sinal. Clara tomou um fôlego profundo e decidiu: eu não vou deixar que o medo decida mais nada. Eu escolho a liberdade. Com isso, ela se lançou para a frente. A energia do altar a envolveu em um abraço forte. O chão começou a tremer, e a esfera girou como um furacão. Clara sentiu uma onda de força atravessar seu corpo. Lúcia, sua irmã, apareceu diante dela, sua aparência mais clara do que nunca. Clara, você é forte. Lute contra as sombras. Com suas palavras, a coragem de Clara cresceu. Ela fez um gesto, como se estivesse desfazendo correntes invisíveis que prendiam sua família. Luz explodiu da esfera, envolvendo-a, e os encapuzados começaram a se dissolver em partículas brilhantes. Clara fechou os olhos, sentindo que finalmente havia feito a escolha certa. Quando a luz finalmente cessou, Clara se viu em uma clareira iluminada pela luz da lua. O altar havia desaparecido, e agora só havia silêncio. Ela olhou ao seu redor e viu Lúcia, a irmã, sorrindo de maneira genuína. Você fez isso, Clara. Você nos libertou. Cada uma das sombras agora se dissipou, revelando rostos conhecidos, amigos, familiares perdidos, todos agradecendo com olhares de alívio. E agora, o que fazemos? Clara perguntou, seu coração batendo forte. Agora nós recomeçamos, disse Lúcia, envolvendo a irmã em um abraço caloroso. A verdade é dolorosa, mas é o que precisamos para seguir em frente. As memórias e os pesadelos começaram a se desfazer, e Clara sentiu um peso saindo de seus ombros. A dor do passado não desapareceria completamente, mas havia uma nova esperança. Juntas, elas caminhariam para um futuro mais leve. E conforme as estrelas brilhavam mais intensamente acima delas, um novo ciclo começava. Mas a questão permanecia no ar. Poderiam realmente escapar do legado que as sombras deixaram para trás? Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar os algoritmos com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho.